Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula sobre esferas e aqui vou usar só para iniciar a aula uma brincadeira rápida desse meu globozinho que eu tenho bem antigo, dá para ver, tá bem oxidado já, né? Mas vamos à nossa aula sobre esferas e suas partes. A aula de esferas, ela apresenta uma grande quantidade de fórmulas, infelizmente, pois nós não temos cálculo diferencial integral para demonstrá-la. Mas aqui vale apenas a menção. Nós temos aqui uma esfera e ela é construída da seguinte maneira. Nós definimos um segmento chamado origem, em que eu vou colocar aqui no ponto O. Aliás, um ponto chamado origem, não um segmento. Um ponto que seria a minha origem. A partir dessa origem, eu vou determinar um outro ponto, um ponto A. E a distância entre esses dois pontos delimita um segmento que nós vamos chamar de raio. Imaginem agora que este segmento ele pode se deslocar tendo como fixo o ponto O e livre o ponto A. E aí ele pode passear por toda esta região tridimensionalmente falando. Então, ele pode caminhar em um plano horizontal ou descrevendo variações na vertical e assim por diante. Todos os pontos que têm a mesma distância que este raio delimitarão esta região chamada esfera. E a área dessa região chamada esfera é dado por 4πr². Essa seria a área da esfera. O volume da esfera seria a integral da área, que seria 4/3 de πr². Com essas duas fórmulas decoradas, grande parte dos exercícios poderá ser resolvida, pois em grande maioria das questões é cobrado o volume ou a área e as interpretações sobre estas duas fórmulas. Na sequência, nós temos uma peculiaridade. Existe a possibilidade de nós traçarmos aqui um plano que cortaria a nossa bolotinha, a nossa esfera. Aqui eu posso fazer uma comparação como se fosse a tampinha daquela laranja que nós descascamos. Eu particularmente gosto de uma laranja depois do almoço. Enfim, e aqui nós temos esta região que tem uma certa distância Dzinho até o ponto da origem, até a base da nossa esfera, aliás, até essa nossa região central da nossa esfera. Essa distância seria a distância do plano que contém o diâmetro da nossa esfera aqui na base e este plano novo que foi utilizado para cortar, para segmentar a nossa tampinha. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais compridinho para dar uma noção um pouco melhor, né? Infelizmente essa matéria demanda desenhos muito bem feitos. A partir daqui, como é que eu posso determinar este raiozinho? Pois aqui aparece uma pequena circunferência. Perceba que neste ponto em que eu delimitei o raiozinho, a nossa esfera, ela apresenta um ponto final aqui, vamos supor assim, agora melhorou o meu desenho, né? E neste ponto nós temos, de fato, uma região da esfera. Perceba que a distância desses dois pontos O, e que eu vou chamar de A', é justamente o raio. Essa observação é muito importante em alguns exercícios, será muito exigida essa observação. E com isso nós podemos fechar um triângulo retângulo. Portanto, essa observação, ela cai nesta equação. O raio ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao raiozinho ao quadrado, que é o que nos interessa, mais a distância entre estes dois planos, o plano que corta e o plano que contém o centro da esfera. Esta equação pode ser muito útil em alguns exercícios, portanto é importante o desenho para você conseguir observar essa propriedade do Teorema de Pitágoras. Feito esta parte, em que nós temos essas três formulinhas a decorar, nós vamos agora despedaçar a nossa esfera.
Nós temos aqui o chamado fuso esférico. O fuso esférico seria essa casca, a casquinha que está aqui sendo eliminada, como se fosse um gomo de laranja que nós vamos retirar como um todo, mas que antes nós temos que tirar a casca. Esta área que aqui eu pintei, ela vai ter uma relação com o ângulo de abertura que define este fuso, o alfa. Portanto, a área do fuso ela é proporcional a alfa, assim como a área da esfera, que nós sabemos, é proporcional a 360 graus. Com esta regra de 3, nós podemos definir a área do fuso como sendo uma razão entre alfa sobre 360 vezes a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Perceba que nesta regra de 3 eu coloco alfa e 360 na unidade de graus. Isso é importante para não criar confusões com o π. Então esses valores são em graus e aqui nós temos a fórmula da área da esfera como um todo. Essa mesma proporcionalidade é observada também na cunha esférica. Cunha esférica seria o gomo da laranja retirado. Perceba que aqui eu fiz um desenho onde existe um buraco agora e que aquela casquinha que nós calculamos está na verdade aqui agora. E que toda a parte que foi cortada foi retirada. Esta cunha, assim chamada, tem um volume, que também segue uma proporção com o ângulo de abertura que constitui este fuso. Com isso, nós podemos definir que o volume da cunha, deste gomo da laranja, é alfa sobre 360 graus vezes o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Portanto, nesta parte nós temos aqui duas novas fórmulas, a área da casca do gomo e é o próprio volume deste gomo de laranja, assim estou chamando, que tem uma proporção com os ângulos. Decorado essas fórmulas, as aplicações serão bem fáceis. Por fim, nós temos a calota esférica. De novo, aquela casca, aquela secção transversal, aquela secção paralela ao plano que contém o centro da nossa esfera. Quando nós passamos esta faca cortando a tampinha, nós podemos calcular também a área da calota, que seria representada por esta parte superficial da nossa tampinha, que corresponde a 2πr vezes h. E também temos o volume dessa calotinha, ou seja, o volume da nossa tampinha da laranja. Este volume precisa desses dados de Hzinho, de Rzinho, para compor a fórmula, onde fica π sobre 6 vezes h, entre chaves 3r², que seria o raiozinho que define essa circunferência da nossa calota, mais Hzinho ao quadrado, que define essa alturinha, que seria deste centro O' até o ápice da nossa esfera. Lembrando que, na nossa dedução anterior, nós tínhamos definido essa distância como d, a distância entre os planos. E aqui nós podemos designar como R menos H, uma vez que todo este segmento é o raio da minha esfera e que este pedacinho é H, eu posso dizer que este outro segmento é R menos H, o que permite escrever uma equação pitagórica, onde R ao quadrado é a hipotenusa, será igual a Rzinho ao quadrado mais este cateto ao quadrado, R menos H tudo ao quadrado. Em alguns exercícios será útil essa observação deste triângulo retângulo, como nós fizemos na seção plana da esfera. Assim nós finalizamos nessa nossa aula de esferas. Espero que todos tenham compreendido. Novamente, as fórmulas não são possíveis de serem deduzidas, pois é necessário o cálculo diferencial integral. E é isso aí, gente. Bora para os exercícios.